Sabe aquele momento quando você está lavando louça e de repente bate aquela sensação de que nada realmente importa? Não é depressão, não é crise existencial barata. É como se você tivesse acabado de acordar de um sonho coletivo e percebido que todo mundo ainda está dormindo. Rick Sanchez não é só um personagem de desenho animado bêbado fazendo ciência maluca. Ele é a representação mais crua e honesta do que acontece quando alguém inteligente demais olha para o mundo sem filtros, sem ilusões, sem aquelas mentiras reconfortantes que a gente conta para si mesmo todo dia. Imagina descobrir que existem infinitas versões de você em infinitos universos. Que cada decisão que você toma, cada pessoa que você ama, cada momento que você considera especial, existe uma versão onde tudo você deu errado, deu certo, nunca aconteceu. Como você lida com isso? Como você continua fingindo que sua vida tem algum peso cósmico depois de saber que ela é apenas uma entre trilhões? A primeira lição que Rick nos ensina é brutal. Conhecimento sem limites é uma maldição disfarçada de bênção. Ele viu tanto, entendeu tanto, que perdeu a capacidade de se iludir. E olha, todo mundo precisa de algumas ilusões para funcionar. Precisamos acreditar que nossos problemas são únicos, que nossos amores são especiais, que nossa dor significa alguma coisa no grande esquema das coisas. Mas Rick perdeu isso. Ele sabe que não somos especiais, sabe que o universo é imenso, frio e fundamentalmente indiferente. Sabe que a Terra é um grão de areia perdido no oceano de insignificância. E ainda assim ele continua vivendo, continua fazendo ciência, continua de alguma forma torta, cuidando da família. Por quê? Porque o Rick descobriu algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender. Se nada importa no sentido cósmico, então a única coisa que importa é o que você escolhe fazer importante. É existencialismo puro, mas sem o drama francês. É Sartre com um arrotador interdimensional. Pensa assim, você está no ônibus, olhando pela janela, vendo todas essas pessoas correndo atrás de coisas que elas acham importantes. Promoção no trabalho, like no Instagram, aprovação dos outros. Rick olha para isso e vê o que realmente é. Um monte de macacos evoluídos fingindo que suas ansiedades sociais são profundas. Mas em vez de se desesperar, ele escolhe criar suas próprias regras. O cara literalmente transformou seu sofrimento existencial em combustível para as suas aventuras. Quando você entende que nada tem significado pré-determinado, você fica livre para criar seus próprios significados. É assustador e libertador ao mesmo tempo. Assustador porque você perde todas as suas muletas mentais. Libertador porque você percebe que sempre teve o poder de escolher o que te motiva. Rick não é um niilista deprimido, ele é um niilista ativo. Ele olha para o vazio e decide preenchê-lo com ciência, com aventura, com relacionamentos que ele escolhe valorizar, mesmo que seja de um jeito totalmente disfuncional. Ele ama o Mori, ama a Beth, ama a família, mas ele ama sabendo que esse amor é uma escolha, não um mandamento cósmico. E aqui está a parte que mais me impressiona. Rick nunca tenta convencer ninguém de que sua visão de mundo está certa. Ele não é um evangelista do niilismo. Ele deixa todo mundo viver suas ilusões porque entende que nem todo mundo pode lidar com a verdade crua. Ele protege as pessoas da própria sabedoria. Isso é compaixão num nível que a maioria das pessoas nem consegue reconhecer. Sabe aquele momento quando você está deitado no escuro, 3 da manhã, e bate aquela clareza terrível sobre como tudo é frágil e temporário? Rick vive nesse estado permanentemente, mas em vez de se esconder debaixo das cobertas, ele construiu uma arma portal e decidiu explorar o infinito. Transformou sua ansiedade existencial em curiosidade científica. A genialidade do Rick não está só no QI, está na capacidade de olhar para o abismo e piscar primeiro, de aceitar que a vida é absurda e ainda assim decidir que vale a pena ser vivida, de entender que somos insignificantes e ainda assim escolher amar as pessoas ao nosso redor. Isso não é cinismo, é maturidade emocional num nível que mais profundo que existe. Quando você realmente entende isso, você para de procurar validação externa, para de precisar que o universo te dê permissão para ser feliz, para de esperar que alguma força superior te dê um propósito. Você entende que sempre teve o poder de criar seus próprios motivos para acordar de manhã. Rick fez isso, de um jeito torto, alcoolista e disfuncional, mas fez. Você já parou para pensar no que aconteceria se você soubesse que existe uma versão de você que tomou todas as decisões certas? Uma versão que não perdeu aquela oportunidade, que não falou aquela coisa errada, que não desperdiçou aquele amor? Como isso mudaria a forma como você vê suas próprias escolhas? Rick vive com esse conhecimento todo dia. Ele sabe que existe um Rick que salvou a família, um Rick que nunca abandonou a Beth, um Rick que encontrou a cura para a morte. Ele também sabe que existe um Rick que destruiu tudo, que matou todo mundo que amava, que se tornou o monstro que seus inimigos dizem que ele é. E sabe o que isso causa? Paralisia da escolha. Quando você sabe que todas as possibilidades existem simultaneamente,
como você decide qual caminho tomar. Como você se convence de que sua escolha importa quando você sabe que existe uma versão onde você fez o oposto? Mas aqui está o truque que Rick descobriu. A escolha não importa pelo resultado, importa pelo ato de escolher. Existencialismo 101, mais aplicado numa escala multidimensional. Sartre falava sobre isso, mas Rick vive isso. Toda vez que ele decide salvar o Morty em vez de pegar outra versão, ele está fazendo uma escolha que vai contra a sua própria lógica científica. Pensa no episódio onde ele e o Morty Cronenbergam o mundo inteiro. Eles literalmente destroem a realidade, matam todo mundo que conheciam e depois se mudam para uma dimensão onde versões deles morreram. Rick cavando a própria sepultura, enterrando sua própria versão morta. Cara, isso é uma metáfora visual sobre lidar com suas próprias escolhas erradas. O Morty fica traumatizado, mas o Rick, ele aceita. Não porque ele não se importa, mas porque ele entende algo fundamental. Você é responsável pelas suas escolhas, não pelos resultados infinitos delas. Ele escolheu tentar ajudar o Morty com aquela poção do amor. Deu errado, ele assume a responsabilidade e segue em frente. Sem autopiedade, sem drama existencial. Isso é estoicismo hardcore. Marco Aurélio escreveu sobre controlar apenas o que está sob seu controle e aceitar o resto. Rick aplica isso numa escala onde ele literalmente conhece todos os resultados possíveis. Ele sabe que existe uma versão onde ele fez a escolha certa, mas ele não deixa isso paralisar sua capacidade de continuar escolhendo. E aqui está a parte que me quebra. Rick protege a família da própria sabedoria porque ele sabe que nem todo mundo consegue lidar com a verdade sobre escolhas. Ele deixa eles acreditarem que suas decisões são únicas, especiais, definitivas. Porque ele entende que a ilusão da consequência é necessária para a maioria das pessoas funcionar. Você está sentado no ônibus, olhando para sua vida, pensando em todas as coisas que poderia ter feito diferente. Rick olharia para você e pensaria, essa pessoa ainda acredita que existe uma versão certa da vida dela. E ele te invejaria por isso, porque a ignorância sobre alternativas infinitas é uma forma de proteção mental. Mas, quando você não pode mais ignorar, quando você realmente entende que cada escolha é arbitrária no grande esquema das coisas, você tem duas opções: desistir ou criar seus próprios critérios. Rick criou. Ele escolhe proteger a família não porque é certo em algum sentido cósmico, mas porque é consistente com quem ele escolheu ser. Isso é liberdade genuína, não a liberdade de ter opções infinitas, mas a liberdade de escolher seus próprios valores quando você sabe que nenhum valor é inerentemente superior. Rick valoriza a inteligência, valoriza a família, do jeito torto dele, valoriza a curiosidade científica, não porque o universo diz que deveria, mas porque ele decidiu que deveria. A ansiedade que você sente quando precisa tomar uma decisão importante, Rick sente isso multiplicado por infinito. Ele sabe que qualquer escolha que faça, existe uma versão onde ele fez diferente, mas ele escolhe o mesmo assim, porque entende que a alternativa é não viver de verdade. E olha só a ironia, o cara que mais entende sobre liberdade de escolha é também o que mais se sente preso pelas próprias escolhas. Ele carrega o peso de saber que cada decisão é simultaneamente insignificante, porque existem infinitas versões, e completamente definitiva, porque é a única versão que ele vai viver. Sabe quando você fica remoendo uma decisão que tomou anos atrás? Rick faz isso sabendo que existe uma versão onde ele tomou a decisão oposta. Isso deveria ser confortante, mas na verdade é tortura, porque ele tem que viver com a versão que escolheu ser, sabendo que todas as outras versões também são reais. Mas aqui está o que ele aprendeu. Você não escolhe para ser feliz, você escolhe para ser consistente com quem você decidiu ser. E isso é profundo para caralho. Significa que cada escolha é um ato de autocriação. Você não está descobrindo quem você é. Você está decidindo quem você quer ser. 3 da manhã, você está deitado no escuro e bate aquela sensação de que ninguém realmente te entende. Agora, imagina que você é literalmente o ser mais inteligente do universo e que seu entendimento sobre a realidade é tão profundo que você não consegue mais se relacionar com ninguém no nível mais básico. Essa é a maldição de Rick. Ele não é só inteligente, ele é consciente da própria inteligência de uma forma que o isola completamente. Ele olha para conversas normais como você olha para crianças brincando de faz de conta. Ele sabe que é tudo performance, que é tudo construção social, que é tudo arbitrário, mas ele também sabe que essas performances são necessárias para outras pessoas se sentirem conectadas. Inteligência extrema é uma forma de deficiência social.
Quanto mais você entende sobre como funcionam os mecanismos por trás dos comportamentos humanos, mais difícil fica participar deles genuinamente. Rick sabe exatamente por que as pessoas fazem o que fazem, sabe quais inseguranças movem cada ação, sabe como manipular qualquer situação. Isso deveria ser um superpoder, mas na verdade é uma prisão. Ele olha para o Jerry e vê todas as inseguranças masculinas tóxicas que fazem o cara ser quem ele é. Ele olha para Beth e vê como ela tenta provar que é especial para compensar os próprios medos de abandono. Ele olha para Summer e vê uma adolescente tentando construir identidade baseada em aprovação externa. Ele vê tudo isso e ainda assim tenta se conectar com eles. E aqui está o que me parte o coração. Rick sabe que é mais fácil ser amado quando você é menos inteligente. Ele vê como Jerry, com toda a sua mediocridade, consegue intimidade genuína com pessoas que Rick nunca conseguiria alcançar. Porque o Jerry não analisa cada gesto, não desconstrói cada emoção, não vê os mecanismos por trás de cada interação social. Ignorância não é bênção por acidente. É bênção porque permite que você viva experiências sem desconstruí-las enquanto elas acontecem. Rick não consegue beijar alguém sem pensar nas reações químicas que estão causando a atração. Não consegue se emocionar com um filme sem analisar as técnicas de manipulação emocional. Não consegue ter uma conversa casual sem mapear todas as dinâmicas de poder em jogo. Sabe quando você está num grupo e todo mundo está rindo de uma piada, mas você não acha graça? Rick vive isso, mas com a existência inteira. Ele entende as piadas, entende por que as pessoas riem, consegue até fazer piadas melhores, mas ele não consegue rir genuinamente porque vê demais a mecânica por trás da comédia. A solidão do Rick não é só emocional, é intelectual. Ele precisa diminuir o seu vocabulário, simplificar os seus pensamentos, fingir que não entende coisas óbvias só para conseguir ter uma conversa com alguém. É como se ele fosse um adulto forçado a viver numa creche tentando se conectar com crianças sem assustá-las com a complexidade do mundo real. Mas aqui está o que Rick descobriu. Intimidade genuína só acontece quando você consegue baixar as defesas intelectuais. Nos raros momentos em que ele para de analisar e só sente, ele consegue se conectar com a família. Quando ele está bêbado demais para pensar, quando está emocionalmente vulnerável demais para racionalizar, quando a dor é grande demais para ser desconstruída. Isso explica o alcoolismo dele. Não é só escapismo, é uma forma de acessar intimidade. O álcool temporariamente burla a hipervigilância intelectual e permite que ele sinta sem analisar. É uma forma quimicamente induzida de voltar a ser humano por algumas horas. E olha a ironia cruel. A mesma inteligência que o faz superior em tudo, também o torna inferior na única coisa que realmente importa: conexão humana genuína. Ele pode construir armas que destroem planetas, pode viajar entre dimensões, pode literalmente brincar de Deus. Mas ele não consegue ter uma conversa sincera com a própria filha assim que sua mente comece a mapear as neuroses dela. Você já sentiu isso? Essa sensação de estar sempre um passo à frente mentalmente, de ver padrões que outras pessoas não veem, de entender dinâmicas que passam despercebidas? É exaustivo. E quanto mais você entende, mais você fica sozinho. Porque você percebe que a maioria das conversas são rituais sociais, não troca genuína de ideias. Rick lida com isso criando relacionamentos onde ele pode ser útil sem ser entendido. Ele protege a família, resolve problemas, salva um mundo, mas ele raramente é visto por quem ele realmente é. Porque quem ele realmente é incompreensível para a maioria das pessoas. É como tentar explicar física quântica para uma criança de 5 anos. Você pode simplificar, mas nunca vai conseguir transmitir a real complexidade. A tragédia de Rick não é que ele é mal amado, é que ele é amado por versões simplificadas dele mesmo. As pessoas amam o Rick que resolve problemas, o Rick que os protege, o Rick que faz coisas impossíveis, mas ninguém ama o Rick que questiona a natureza fundamental da realidade às 3 da manhã. Ninguém ama o Rick que carrega o peso de entender demais sobre como o mundo realmente funciona. E talvez seja melhor assim. Talvez algumas formas de amor sejam incompatíveis com conhecimento total. Talvez a intimidade genuína exija um certo nível de ignorância mútua. Rick entende isso e, por isso, ele protege as pessoas da própria profundidade. Ele prefere ser amado incompletamente do que não ser amado de forma alguma. Domingo à noite, você está no silêncio do seu quarto e bate aquela sensação estranha. Não é tristeza, não é ansiedade. É como se você tivesse percebido que toda a seriedade da vida é uma grande peça de teatro e você é o único na plateia que notou que os atores esqueceram as falas. Rick vive nessa percepção 24/7.
Ele viu tanto universo, tanto caos, tanta aleatoriedade, que perdeu completamente a capacidade de levar qualquer coisa a sério. Mas aqui está o truque. Ele não perdeu a capacidade de levar coisas a sério porque virou niilista. Ele virou niilista porque viu que a seriedade é uma escolha, não uma obrigação. Pensa assim, você está preocupado com um problema no trabalho, com uma briga de relacionamento, com uma crise financeira. Rick olha para isso e vê o quê? Macacos evoluídos criando sistemas artificiais e depois se estressando com as próprias criações. É absurdo quando você para pensar, mas é um absurdo necessário para a maioria das pessoas funcionar. A sabedoria de Rick não está em descartar tudo como sem sentido, mas em entender que o sentido é uma construção humana e que isso é lindo, não trágico. Ele sabe que o dinheiro é só papel com símbolos, que as leis são só acordos coletivos, que a moral é só convenção social. Mas ele também sabe que essas construções permitem que civilizações existam, que pessoas se conectem, que amor aconteça. Existem duas formas de lidar com o absurdo da existência. Você pode se desesperar, ou você pode rir. Rick escolheu rir. Mas não é o riso de quem não entende a gravidade da situação. É o riso de quem entende que a gravidade é uma ilusão útil. É o riso de quem sabe que, se você não consegue evitar o absurdo, pelo menos pode dançar com ele. Sabe quando você está numa situação super séria e de repente bate aquela vontade louca de rir? Não porque é engraçado, mas porque é surreal demais. Rick vive nesse estado. Ele vê reuniões familiares como rituais tribais, vê política como guerra de símbolos, vê religião como tentativa coletiva de dar sentido ao caos. Em vez de se revoltar, ele participa do jogo sabendo que é jogo. Isso é sabedoria genuína. Saber que você está interpretando um papel e escolher interpretá-lo bem mesmo assim. Rick faz ciência não porque a ciência vai salvar o universo, mas porque fazer ciência é interessante. Ele protege a família não porque família é sagrada, mas porque ele escolheu essas pessoas específicas como importantes. Ele luta contra inimigos não porque bem e mal são absolutos, mas porque ele decidiu que prefere alguns resultados a outros. A diferença entre Rick e um nihilista depressivo é que o nihilista para no nada importa. Rick vai além. Nada importa intrinsecamente, então posso escolher o que vai importar para mim. É libertador pra caralho quando você realmente entende isso. Significa que você para de procurar validação externa para suas escolhas e assume total responsabilidade por elas. Você já reparou como Rick nunca tenta justificar suas ações com grandes ideais? Ele não salva o mundo porque é certo. Ele salva porque quer continuar vivendo no mundo. Ele não ama a família porque amor é sagrado. Ele ama porque escolheu essas pessoas específicas como importantes. Ele não faz ciência para servir a humanidade. Ele faz porque é o que o diverte. Essa honestidade brutal sobre as próprias motivações é libertadora. Quando você para de fingir que age por razões nobres e assume que age por razões pessoais, você para de se cobrar por não ser um herói cósmico. Você aceita que é humano, que é limitado, que é egoísta e que tudo isso é natural. A grande piada é que Rick, sendo honesto sobre não ter motivações altruístas, acaba sendo mais altruísta que a maioria das pessoas. Porque ele não precisa construir narrativas complexas para justificar suas ações. Ele salva pessoas porque quer salvar, não porque precisa se sentir virtuoso. Ele ajuda porque escolheu ajudar, não porque espera recompensa moral. E aqui está o insight mais profundo. Quando você aceita que a vida é absurda, você para de desperdiçar energia tentando fazê-la fazer sentido e começa a aproveitar a experiência. Rick transformou a ansiedade existencial em combustível para a aventura. Ele olha para o caos do universo e pensa, já que nada faz sentido mesmo, vou fazer minha própria diversão. Isso não é escapismo, é engajamento radical com a realidade. Ele não foge do absurdo, ele mergulha de cabeça, constrói armas impossíveis, viaja para dimensões malucas, luta contra deuses e demônios. Porque se você vai viver numa realidade nonsense, pelo menos faça isso ser interessante. Sabe aquele momento quando você está rindo de uma situação terrível e sente culpa por estar rindo? Rick passou dessa fase. Ele entende que o riso é uma resposta perfeitamente válida ao horror. Não porque o horror não importa, mas porque o riso é uma forma de resistência. É uma forma de dizer, você pode me destruir, mas não pode me fazer levar você a sério. A beleza do absurdo é que ele liberta você da necessidade de ser consistente com expectativas externas.
Você pode ser cientista e bêbado. Pode ser gênio e irresponsável. Pode ser protetor e destruidor. Porque, no final das contas, todas essas categorias são construções mentais que a gente usa para tentar organizar o caos. Rick entendeu que você não precisa escolher entre ser sério e ser absurdo. Você pode ser os dois. Pode dedicar décadas desenvolvendo tecnologia que salva civilizações e também pode usar essa mesma tecnologia para transformar pessoas em picles. Porque a seriedade e a brincadeira são só diferentes formas de se relacionar com o mesmo mundo sem sentido. E no final, Rick ensina que a única resposta sã para o absurdo da existência é criar sua própria diversão e proteger as pessoas que você escolheu amar. Não porque isso vai resolver alguma coisa, mas porque é mais interessante que a alternativa. Você está lavando louça, perdido nos próprios pensamentos, quando de repente bate aquela clareza dolorosa. Você é uma pessoa que nem existem de verdade. Não no sentido filosófico profundo, mas no sentido mais literal possível. Você ama versões idealizadas, projeções, memórias editadas. Você ama suas próprias necessidades refletidas em outras pessoas. Rick sabe disso. Ele viu versões infinitas das pessoas que ama. Viu Beths que o adoram, Beths que o odeiam, Beths que nunca o conheceram. Viu mortes corajosos, mortes covardes, mortes que se tornaram exatamente como ele. Ele conhece todas as possibilidades de cada pessoa que diz amar. E ainda assim, ele escolhe amar as versões específicas que estão na sua vida. Isso é o tipo de amor mais maduro que existe. Amar alguém sabendo exatamente quem essa pessoa é, sem ilusões, sem projeções, sem esperanças de que ela vá mudar. Rick ama Beth sabendo que ela é narcisista, insegura, que herdou o pior dele. Ele ama Morty sabendo que o garoto é ansioso, limitado, que provavelmente nunca vai ser especial. Ele ama sabendo que amor é escolha, não um sentimento que acontece com você. A maioria das pessoas ama despite das falhas. Eu te amo mesmo você sendo assim. Rick vai além. Ele ama incluindo as falhas, porque ele entende que as falhas não são bugs, são features, são partes integrais da pessoa. Tentar amar alguém sem suas falhas é como tentar amar uma versão editada que não existe. Sabe quando você está apaixonado e idealiza a pessoa? Você preenche as lacunas com suas próprias fantasias. Você ignora sinais vermelhos. Você se convence de que a pessoa é quem você precisa que ela seja. Rick perdeu completamente a capacidade de fazer isso. Ele vê pessoas exatamente como elas são. E isso deveria matar qualquer possibilidade de amor, certo? Errado. Ver alguém completamente e ainda assim escolher ficar é a forma mais pura de amor que existe. Não é amor baseado em necessidade, em carência, em projeção. É amor baseado em escolha consciente. Rick escolhe a família dele sabendo que existem famílias melhores, mais funcionais, mais amorosas. Ele escolhe essa família específica porque ela é dele. E aqui está o que me quebra. Rick protege as pessoas que ama da verdade sobre elas mesmas. Ele vê todas as limitações, todas as inseguranças, todos os mecanismos psicológicos que fazem elas serem quem elas são. Mas ele não usa esse conhecimento para manipular ou para fazer elas se sentirem mal. Ele usa para proteger. Isso é compaixão num nível mais profundo. Ele deixa o Jerry acreditar que as opiniões dele importam. Deixa a Summer acreditar que ela é especial. Deixa a Bessie acreditar que ela é diferente dele. Não porque essas coisas são verdade, mas porque essas ilusões são necessárias para elas funcionarem. Ele carrega o peso da verdade sozinho, para que elas possam viver mais leves. Amor maduro é assumir responsabilidade emocional pela pessoa que você escolheu amar. Não controlá-la, não mudá-la, não consertá-la, mas criar condições onde ela pode ser a melhor versão de si mesma. Rick faz isso de forma constante. Ele coloca a família em aventuras que os fazem crescer, que os testam, que os forçam a evoluir. Mas ele nunca força a evolução, ele cria oportunidades. Você já reparou como Rick nunca diz "eu te amo" diretamente? Não é porque ele não ama, é porque ele entende que amor é verbo, não substantivo. É algo que você faz, não algo que você sente. Ele demonstra amor através de ações, protegendo, resolvendo problemas, criando memórias, estando presente nos momentos importantes.
O amor de Rick é pragmático, não romântico. Ele não ama porque a pessoa completa ele, porque ele não consegue viver sem ela, porque ela é sua alma gêmea. Ele ama porque escolheu essas pessoas específicas como importantes na sua vida. É amor baseado em decisão, não em dependência emocional. E isso é libertador pra caralho. Significa que o amor dele não é condicional ao comportamento da pessoa. Ele não vai parar de amar a Beth se ela decepcionar ele. Não vai parar de amar Morty se o garoto não for corajoso. Porque o amor dele não é baseado em expectativas. É baseado em escolha. Sabe qual é a diferença entre amor e apego? Apego é eu preciso de você para ser feliz. Amor é eu escolho você independentemente da minha felicidade. Rick transcendeu completamente a necessidade. Ele não precisa da família para ser funcional. Ele poderia viver sozinho, poderia encontrar outras pessoas, poderia criar uma família nova em qualquer dimensão, mas ele escolhe essa família porque ela é dele. E a maior prova de amor é continuar escolhendo alguém quando você tem opções infinitas. Rick literalmente tem acesso a versões infinitas de cada pessoa que ama. Ele poderia encontrar uma Beth que o admira, um Morty que é corajoso, uma Summer que é estável, mas ele fica com as versões defeituosas, porque amor verdadeiro é fidelidade à pessoa real, não à versão idealizada. E aqui está o insight final. Rick ensina que é possível amar genuinamente num mundo sem sentido, que é possível se conectar verdadeiramente com pessoas imperfeitas, que é possível construir algo belo mesmo sabendo que tudo é temporário. Não porque isso vai resolver alguma coisa, mas porque é a única coisa que vale a pena fazer enquanto estamos aqui,